Oi, coleguinhas, esse é o nosso segundo vídeo de macetes de matemática e nós vamos falar de macetes para geometria plana, ou seja, algumas técnicas de resolução para facilitar as nossas questões de geometria. Se você não viu ainda o vídeo com a parte 1 dos macetes, dá uma olhada aqui no nosso canal e veja algumas técnicas para resolver questões, principalmente relacionadas a operações numéricas e algébricas. Bom, pessoal, esse macete é bem simples e consiste em memorizar dois triângulos retângulos que são muito importantes por serem frequentes nas questões de geometria, que é o 3, 4, 5 e o 5, 12, 13, certo? Convém você ficar observando que o 3 e o 4 eles devem ser os catetos, certo? E aqui o 5 e o 12 são os catetos. A hipotenusa ela é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Além desses triângulos serem bem frequentes nas questões, nós temos triângulos semelhantes a esses. Então, por exemplo, se você percebeu na sua questão que tem um triângulo com os catetos 9 e 12, você pode observar o seguinte: o 9 é o triplo do 3 e o 12 é o triplo do 4. Então, é um triângulo com as medidas proporcionais a esse daqui. Então, a hipotenusa vai ser proporcional também, eles são semelhantes, que vai ser o triplo de 5, que é 15. Ou seja, esse tipo de técnica vai te ajudar a economizar contas do Teorema de Pitágoras, né? Você poderia resolver usando o Teorema de Pitágoras, mas é uma maneira de agilizar a sua resolução sem ter que fazer esse cálculo, certo? Para esse triângulo, a mesma coisa. Você pode observar se o triângulo é semelhante a esse quando os lados são proporcionais. Por exemplo, você viu um triângulo que um cateto mede 10 e a hipotenusa mede 26. Então, o 10 é o dobro do 5 e o 26 é o dobro do 13. Então, esse outro cateto vai ser o dobro de 12, que é 24. Esse outro macete também é usado num triângulo retângulo, que é bastante comum. É um tipo que a gente vê em várias questões do Enem, dos vestibulares, concursos, que é o triângulo retângulo isósceles, ou seja, ele tem os dois catetos iguais, ok? Vou colocar aqui x e x. A hipotenusa desse triângulo sempre será o cateto multiplicado por raiz de 2, certo? Nós podemos observar essa propriedade utilizando o Teorema de Pitágoras, correto? E é uma maneira também de você economizar aí nas contas e já calcular a hipotenusa direto. Ou pode ser o caminho inverso. Você tem a hipotenusa e quer encontrar o cateto, é só você dividir por raiz de 2. Por exemplo, você precisa calcular a área desse triângulo aqui, ó, que é um triângulo isósceles, retângulo, e a hipotenusa dele, por exemplo, mede 6. Como é que você pode fazer a área desse triângulo? Você precisa calcular os dois catetos, então é só você usar essa propriedade e dividir a hipotenusa por raiz de 2. Então, os catetos vão ser iguais a 6 dividido por raiz de 2. Aí eu multiplico pelo outro cateto, que é o mesmo que fazer base vezes altura, e divido por 2. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, vou ficar 6 vezes 6, 36. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 e dividido por 2. 36 por 2, 18. Dividido por 2, 9. Então, calculei aí facilmente a área desse triângulo, sem precisar fazer a operação do Teorema de Pitágoras. Bom, essa outra técnica é que eu uso para calcular áreas de figuras planas. Algumas questões de áreas, gente, elas podem ficar muito mais simples se nós usarmos algumas técnicas como unir as partes da figura, ou dividir em partes menores, ou somar, subtrair partes. Nós vamos ver alguns exemplos aí do cálculo de áreas. Esse exemplo, eu quero calcular a área colorida, que é a área que está entre esses três setores circulares, certo? Que está dentro do triângulo equilátero. Então, o enunciado vai te dar informações aí para você saber que tipo de triângulo que é, qual que é o centro do setor circular e tudo mais. Bom, primeiramente vamos observar o seguinte: como é um triângulo equilátero, os ângulos são todos de 60 graus. Todos os ângulos aqui são de 60.
Então, nós podemos, e todos os setores têm o mesmo raio, que é 3. Então, nós podemos unir os 3 setores e formar um setor maior, tá certo? Então, imagine o seguinte, ó, você coloca um setor aqui de 60 graus, como se eu recortasse no papel e montasse a figura novamente. Coloco outro setor aqui de 60 graus e outro setor aqui de 60 graus também. Se eu juntar esses 3 setores, eu vou fazer um cálculo só, que é melhor do que eu fazer um setor separado, né? E nesse caso ficou bem fácil, porque ficou um ângulo de 180 graus, que é um semicírculo. Então, eu posso fazer os 3 setores juntos com o cálculo de um semicírculo, que tem uma área bem simples, que é só metade da área do círculo. Vai ser πr² sobre 2. E esse semicírculo é a área branca, que eu vou subtrair do triângulo equilátero e vai sobrar essa área colorida, que é o que eu quero calcular. E a área do triângulo equilátero também é bem simples, né? Nós temos uma fórmula aí mais direta para a área do triângulo equilátero. Você pode fazer pela fórmula mais usual do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Porém, essa fórmula do triângulo equilátero específica para ele, ela facilita também bastante, que é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Certo? Então, essa questão fica bem tranquila. A gente substitui o lado do triângulo como sendo 6, né? Calcular a área do triângulo equilátero e depois subtrai o semicírculo, onde o raio aqui vai ser 3, certo? Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado, 36 por 4, 9, raiz de 3, a área do triângulo. E aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9π sobre 2, a área do semicírculo. E a gente vai chegar na resposta para a área amarela, a área colorida, que é 9 raiz de 3 menos 9π sobre 2. Bom, gente, outro raciocínio bem comum nos cálculos de área é dividir a figura em partes menores que fiquem mais simples de calcular a área. Por exemplo, o hexágono regular. O hexágono ele pode ser dividido sempre em 6 triângulos e esses triângulos sempre serão equiláteros. Por quê? O ângulo cêntrico aqui, o ângulo central, ele vai ser 360 graus dividido por 6. Então, ele vai dar 60. Como esse hexágono é regular, esses triângulos vão ter os 2 lados iguais. Então, se esse ângulo é de 60 e esses 2 lados são iguais, quer dizer que esses triângulos serão equiláteros. Então, se você precisar fazer a área do hexágono regular, ou até mesmo calcular outra coisa no hexágono, por exemplo, a apótema, você pode se lembrar que ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. E aí você pode fazer a área de um triângulo equilátero e dividir e multiplicar por 6. Então, é bem simples fazer a área de um hexágono regular, é uma figura que cai bastante nas questões de geometria plana, espacial também. Um outro exemplo que eu peguei aqui é o de um quadrilátero, certo? Quando é um quadrilátero, um caso especial, por exemplo, paralelogramo, casos particulares de paralelogramo, como retângulo, quadrado, losango ou um trapézio, que é um outro quadrilátero também específico, que tem algumas propriedades, é mais tranquilo de fazer a área. Quando é um quadrilátero diferente, não convencional, aí você pode dividir em triângulos, certo? Nesse caso aqui, o que seria mais simples? Você dividir esse quadrilátero em 2 triângulos retângulos, porque ele tem 2 ângulos de 90, né? Se você divide assim, fica complicado, porque você não sabe quais os ângulos que vão ser formados, né? Dividindo para cá, com essa diagonal, você vai ter 2 triângulos retângulos e a área deles é bem simples de fazer. Você pode fazer por base vezes altura dividido por 2, que é a mesma coisa de fazer cateto vezes cateto dividido por 2. E depois somar esses 2 triângulos. Então, são exemplos, que a gente vê bastante nas questões, mas esse raciocínio de dividir a figura, ele é bastante comum e você pode usar para diversas figuras, assim como também o outro exemplo de unir as partes ou de subtrair alguma parte.